pessoal, mais um capítulo do Coelho Cast e hoje eu estou aqui para falar com o professor Gilvan. E aí, Gilvan, como é que você está se sentindo? Rapaz, e aí, tudo bem? Bom, tô um pouquinho nervoso, né? Tá nervoso? Primeira experiência aí, mas queremos que é para um resultado melhor, para uma causa melhor, né? É isso aí, pessoal. Agradeço o Gilvan pela participação e já vou começar perguntando. Quem é o Gilvan e desde quando você está em Junqueirópolis ou se você sempre foi de Junqueirópolis? Então, primeiramente, quero agradecer toda a organização, o convite por estar aqui, né? É muito importante isso pra gente. E o Gilvan nasceu em Junqueirópolis, o Gilvan é junqueirópolense. Nasci em 1991, tenho 33 anos. Minha família é toda daqui, familiares dos meus pais, da minha mãe. Construí minha história aqui, a minha vida aqui. E sou junqueirópolense. Certo. Gilvan, vamos começar a contar um pouco da sua história lá da infância, cara. Eu queria saber do Gilvan criança. Como que era a sua infância? Como que eram as brincadeiras? O que você gostava de fazer? Brincava na rua, soltava pipa? Fala pra mim. Rapaz, a infância nossa é totalmente diferente da infância de hoje, da molecada, né? Eu lembro que a minha infância foi muito pé no chão, subindo em cima de árvore, lembro correndo atrás de bola, de pipa, bete pra jogar na rua. Nós ia sem o tampão do dedo do pé, ia chutando o asfalto, Acabei de falar. joelho ralado. Mas foi uma infância muito saudável, sabe? Eu penso assim que para uma criança, tudo que tinha para viver naquela época, assim, era uma infância saudável, era uma infância de brincadeira, né? Você desenvolvia a criatividade, sempre a molecada na rua, reunido. Eu sempre morei ali no Jardim Esperança, lá nas primeiras populares, lá embaixo, na famosa Pop. Na Pops? Então a minha infância foi ali no campinho, foi ali que a molecada soltando pipa, ali nos riozinhos que tinha na Cornes, cornes. A gente até brincava, falava, né, aquelas pocinhas de água, porque na verdade era água de enxofre, nós era molecada, né? Então foi uma infância muito saudável. Que legal, cara. E na escola? Como que era o Gilvan na escola? Porque hoje, pessoal, o Gilvan é professor. Agora, ó, não sigam, se tiver algum problema aqui, não sigam o que ele vai falar, tá? Você era bagunceiro, Gilvan? Rapaz, ó, na época da escola eu já era um pouco mais tímido, sabe? Na época eu era mais introvertido. Mas assim, sempre fui muito comunicativo, sempre conversei. Não era CDF, nerd, nada disso. Não era não. Eu lembro até que a minha mãe era muito trabalho para chegar da escola, para fazer as atividades, a tarefa, porque eu queria mesmo era brincar, queria estar na rua com a molecada. Mas na escola você chegou a tomar alguma advertência, aprontou alguma coisa? Rapaz, nada sério assim, sabe? Mas coisa de moleque, de vez em quando, uma tarefa sem fazer, alguma coisinha que acontecia, a gente acabava indo até a direção, né? Mas assim, nada muito grave, nem com frequência. Mas coisas simples assim do cotidiano, que às vezes o temperamento se esquentava, de ficar muito tempo na escola, né? Com a molecada dentro de sala de aula. Mas coisa normal, simples do cotidiano, nada demais assim, não. Certo. Ô, Gilvan, conta pra mim, da época que você saiu da escola, qual foi a primeira opção que você procurou de estudar? Me formei da escola. O que você foi fazer depois? Então, a minha família sempre foi muito simples, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai sempre trabalhou para serviços rurais. Eu lembro que na época eu trabalhava na Granol, teve aquele período que a Granol aqui estava sendo desinstalada ali por volta de 1997, né? Então ele acabou ficando sem emprego e aí ele acabou começando trabalhando no corte de cana, serviços rurais que tinha aqui na época. Então sempre foi assim, uma infância simples, mas nunca faltou nada, sabe? A gente não tinha muitos privilégios, mas o básico sempre tivemos e o amor também, que é a base que é o mais importante, sabe? Então, essa infância ela foi muito simples, mas ela me preparou para a vida hoje. Eu percebo que se talvez eu tivesse uma infância diferente, o Gilvan de hoje não seria o Gilvan, porque a gente enfrentamos muitos desafios, né? Sempre estudei em escola pública, eu lembro que a minha primeira escola foi na Neide Macedo, estudei ali do pré até a quarta série, depois fui pro IDEM, estudei lá até o terceiro ano do ensino médio, me formei. Eu lembro que ali por volta dos 17 anos, 16 anos, surgiu o primeiro emprego que eu precisava pagar a formatura, né? Meus pais não tinham condição na época, então comecei a trabalhar na feira. Tinha um vizinho nosso... Seu primeiro emprego foi na feira? Foi na feira. Tinha um vizinho nosso, o pessoal conhece da cidade de Salsicha. Ele tinha uma barraca na feira e eu era vizinho dele ali. De pastel, né? Pastel. E ali comecei servindo as mesas com ele. A gente trabalhava a semana inteira, de segunda a sábado, fazendo feira na região inteira.
E aí eu comecei trabalhando com ele ali, servindo as mesas, depois eu aprendi a fazer o lanche, fazer o pastel. Aí já comecei a trabalhar mais dentro da barraca ali com eles, atendendo o pessoal. E foi uma experiência muito boa, sabe? Depois disso, eu vim pro comércio, né? Ali, depois que eu me formei, por volta dos 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar em loja de confecções, ali como cobrador. Que loja que você trabalhou? Trabalhei no Grupo Guido, loja Central, Center Guido. Na época que tinha... A primeira mesmo foi na Center Guido. Depois a Center Guido desinstalou na cidade e aí eu fui transferido para Central. E aí eu comecei na cobrança, depois eu passei a ser vendedor, comunicativo, trabalhando, sempre atendendo. Nessa época de cobrança você tinha quantos anos? Aí eu tinha uns 18, 19. Você ia de moto ou de bicicletinha? Era bicicletinha com a bolsinha preta do lado, Bolsinha cheia de sol notinha. estralando. Fala aí pra mim. E aí a gente ia de casa em casa, né, recebendo, graças a Deus, sempre fui comunicativo, então as pessoas sempre recebiam bem, sabe? Sempre sabia também expressar, porque você sabe que quando você vai cobrar alguém, você tem que saber cobrar, né, de qualquer jeito. Como que é? Então você tem que chegar sempre com um sorriso no rosto, né, você tem que chegar cumprimentando a pessoa e tal. Primeiro que você já é uma pessoa totalmente indesejada, né? Então, já Já veio esse menino de novo, não sei o quê. E aí eu sempre levava na esportiva, né? E ali atendia bem a pessoa e tal. E acabava recebendo. E aí a gente naquela época tinha também faturamento nas notinhas que a gente recebia. Tanto quanto mais recebia, mais se ganhava. Você ganhava comissão, cara? Rapaz, o começo era comissão, né? Tinha um salário fixo ali que eles colocavam, mas era a maior parte comissão. E aí depois eu fui transferido para dentro da loja, comecei a trabalhar, as meninas, ajudando as meninas sempre assim com exposição, tinha muita coisa superior na parte de cima das lojas. E aí muitas das vezes as meninas não gostavam de subir, né? Então eu que ajudava, né? Pegava a escada e ela... Coisas mais pesadas também, que chegavam a mercadoria, Então você trabalhou na Central. Central. E ali, ó que bacana essa história. Eu trabalhando na Central, eu atendia a esposa do Gilmar, que foi meu gerente também na loja de imóveis. E pelo atendimento, eu atendendo ela falou de mim para o meu esposo quando ele estava saindo da Real e abrindo a MV Móveis na época também. E ele queria também um vendedor homem. E aí ela falou de mim, ele marcou uma entrevista, eu fui na entrevista, e aí dali da loja de confecção comecei a vender móveis, que foi quando nós se conhecemos também, né? Foi ali na loja de móveis, na MV Móveis que tinha. MV Móveis, é verdade. Ô Gilvan, conta pra mim da sua fase aí, cara, que hoje você é casado, né? Sim. Quando você começou a namorar, conta pra mim a parte que você... A sua esposa, quando você conheceu ela, o nome dela. Conta um pouco dessa parte. Então, foi nesse intervalo aí, eu trabalhando na MV Móveis, ali como a gente vendia móveis, né, a comissão também era um pouquinho, ganhava um pouquinho melhor, né? Foi aí que surgiu também a ideia de fazer um curso superior, né? Porque até então eu tinha formado ensino médio, mas eu não tinha feito nenhum curso superior já. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos após terminar o ensino médio sem cursar nada, só trabalhando. E ali na MV Móveis surgiu aí essa oportunidade, então eu trabalhava durante o dia. Aí eu lembro que eu fazia 1 hora de almoço, que o meu patrão me liberava um pouquinho mais cedo para mim poder pegar o ônibus, né? Que tinha o ônibus que passava para levar a gente para Dracena. E ali eu trabalhava durante o dia, das 8 até 5h30 da tarde, ele me liberava um pouquinho antes para fazer um pouco menos de horário de almoço. E ali pegava o ônibus 6h30 e chegava em casa às 11 horas da noite. Então essa rotina aí foi uma rotina aí de 4 anos. E no meu último ano de faculdade foi quando eu conheci minha esposa. Que na verdade ela era amiga da minha irmã, né? Como que é o nome dela? Maiara. A Maiara. E aí, como é que foi? Ela era amiga da minha irmã, trabalhavam juntas, né? E aí a gente foi tendo um relacionamento, foi se conhecendo. E... Você conheceu ela nessas idas para Dracena? Eu quero saber como você conheceu ela. Ou ela ia na sua casa ou você é amiga? Por ser amiga da minha irmã, ela ia em casa, né? E ali por eu trabalhar no comércio e elas também trabalhavam no comércio, mas nem sempre se via, passando. E ali foi surgindo o interesse. E nós estamos casados hoje, faz 7 anos que nós estamos casados. Temos um menino, o João Lucas. João Lucas? Quantos anos tem o João? Lucas está com 4 anos. 4 anos já. João Lucas é ativo. Pensa no menino... Danadinho. Danado, esperto. Gilvan, como surgiu o interesse de parte de quem foi que tomou a iniciativa do namoro de vocês? Como eu sou um jovem cristão, sempre fui da igreja, então, quando eu conheci ela, eu já deixei bem claro que o meu interesse com ela era namorar e casar. Então, assim que eu conheci ela, a gente surgiu o interesse e eu já deixei isso bem claro para ela. Tanto que nós namoramos 1 ano e meio, noivamos. Aí depois de 1 ano e meio... Mas eu quero saber dela sair ali de amiga da sua irmã pra
sua namorada? Você... Ela da minha irmã. O que você fez? Você chegou nela, abordou e falou, olha, tô gostando muito de você? Ou será que ela que começou a dar os sinais? Me conta isso daí, eu quero saber o detalhe. Não, eu lembro que teve uma situação que minha irmã convidou para sairmos juntos. Vocês três? Não, em grupo de amigos. Ah, tá. Né? Em grupo de amigos. Porque na época eu tinha carta, minha irmã ainda não tinha. E elas queriam ir em Dracena num restaurante. Aí ela falou assim, ó, tô querendo ir em Dracena, tá, vou com a fulano, com a Wayara. Você não leva a gente? Já? Mas você já interessa, claro, mas é eu que levo, né? Eu falei assim, não, pode deixar, eu levo. Ali foi ali, tá? Nessa saída aí no restaurante. E ali a gente se aproximou, né? Teve os primeiros olhares. E aí isso aí, pintou. E aí foi ali que nós começamos, né? Aí você já chegou na lata. Eu já cheguei. Gostei de você, quero namorar com você, foi assim? Foi mais ou menos isso, né? Eu gostei de você, eu sou assim, comigo eu tô querendo alguém sério, é pra casar, você tá afim. E ela já tava afim de você. Ela já topou também de primeira, sabe? Que legal, né, cara? Pensar, não, conversando ali, finalzinho de 2014. E aí já saíram namorado dali daquele dia? Não, ali não, né? Nós conversamos e tal, uns beijinhos e tal. Aí as coisas foram estreitando, né? Foi ficando sério. E aí noivou, quanto? Fazendo certinho tudo. Noivou em quanto tempo? Então, namoramos 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio noivamos, e depois de 1 ano e meio noivos, né? Aí nós casamos e faz 7 anos. Na verdade, total de relacionamento, 10 anos. 10 anos e 7 anos de casado. Casados. E eu combinando de 4 horas. Que legal. Agora eu quero saber, cara, quando você descobriu, você chegou em casa, o que ela fez pra te contar que ela tava grávida? Como foi isso? Foi pro culto, durante sábado. Quando nós chegamos no culto, a minha irmã tinha preparado já o quarto, com os acessórios, com o Tava tudo armado já. armado, elas duas. E eu ali, né, nem desconfiava nada, ela não deixou transparecer nada. E aí chegamos do culto, eu lembro que eu me direcionei ao quarto, né, pra trocar de roupa, normalmente já de terno, né, tal, gravata. Aí pra trocar de roupa, na hora que eu acendi a luz, estava em cima da cama, com bexiga, e aí foi uma emoção, foi muito... Tem até um vídeo nas redes sociais, nossa, que mostra esse momento, assim, de descoberta. O que tinha em 2 sapatinhos? Era uma caixinha de madeira, né, com 2 sapatinhos dentro, e falando que eu fui promovido pro Testezinho? testezinho lá, Eita. lá dentro, e umas bexigas. E o coração seu? Não, na hora não, você falava, é sério? Porque assim, a gente é casado, a gente quer, né, mas quando vem mesmo a notícia, né, porque aí vem a responsabilidade também, né? Você fala, puxa, é uma pessoa aí que eu vou ter que educar, vou ter que formar, vou ter que criar, né? Então aí você sente verdadeiramente o que é a responsabilidade, né? De você ser um representante de família, você ter que cuidar dessa criança, né? Formar essa criança, instruir, e ainda mais no mundo de hoje que nós vivemos, né? Com tantas coisas acontecendo. Então, é um desafio, mas é muito recompensador. Muito bom, né, cara? Transforma a sua vida. Transforma a vida. Eu acho que quando o cara se torna pai, ele passa por uma nova etapa de homem, né? E você aprende também o fato de se doar, né? Porque até então é os dois ali. Mas aí vem mais um ser, então eu lembro que a adaptação, tudo primeiramente é ele, né? Tudo é ele. A alimentação primeiro é dele, o banho é dele, né? O sono é dele, a hora que ele quer dele. A hora que ele quer dormir, a gente aproveita para dormir, ainda mais quando é pequeno, né? Então, a gente percebe essa parte de doação. A hora que ele não quer dormir, ninguém dorme. Não, porque quando a gente é filho é fácil, né? A gente não vê essa parte dos pais, né? Das vezes, né? É o pai que tá sentindo. Agora, quando essa responsabilidade vem para você, e o duro que ele nasceu na pandemia. Nossa, o João Lucas nasceu dia 20/3 de 2020. Porque a minha esposa... No auge. Ela estava dentro do hospital para ganhar, e aí a televisão noticiando, o governador da época noticiando que as lojas de comércio iriam fechar, tudo fechando, aquele caos, aquela incerteza. Até mesmo dentro do hospital a gente sentia isso. Porque todo mundo vários protocolos surgindo, né? Coisas que nunca tinham acontecido. Eu lembro que eu nem pude assistir o parto, eu não pude entrar na sala, eu fiquei numa sala anterior. A minha sorte é que eu era amiga da moça da limpeza. E aí, ela limpando e ela assistindo e ela vinha narrando o parto pra mim. Foi bem legal, Ivonete. E você falou a questão de educar e tal, e me lembrou de uma situação. Você é professor, né? Sim. Você dá aula onde?
Então, eu sou professor no estado há 9 anos, né? Sou professor de ciências. Eu me formei em ciências biológicas, também tenho pedagogia. E atualmente hoje eu não estou dando aula, porque Mas onde você tá? eu já dei aula no IDENE, no Pecorari e nas escolas vizinhas também, em Dracena eu já dei aula. Biologia? Ciências e biologia, né? Dei aula em Oswaldo Cruz, dei aula em Adamantina, dei aula em Pacaembu. Eu não sabia. Toda a rede aí. Porque a nossa diretoria, ela vai de Adamantina a Panorama, né? Então, quando você vai para uma atribuição de aula, você tem ali uma classificação e você vai pegar a aula onde precisa. Então, dificilmente você já consegue pegar na cidade que você mora. Não, né? Não, aí, então, eu comecei exercendo aí, até em Panorama eu dei aula. Panorama, dei aula. Então tem muitos alunos que da época que eram alunos seus, que provavelmente vão se tornar eleitores seus, né? Vão votar em você. Você ouve muito isso? Sim, ó, graças a Deus eu sempre tive uma boa convivência em sala de aula. Graças a Deus eu sempre busquei assim, porque aquela história do professor, seu conhecedor, teu conhecimento, hoje já não é mais assim, né? Porque a palavra professor, o significado é aquele que tem a luz. Mas hoje, devido à tecnologia, o avanço, a molecada tem muita informação. Então, quando ele chega na sala de aula, ele já tem informação. Ele já tem uma bagagem. Não é mais aquele aluno anteriormente que precisava ir buscar isso, né, através do professor. Hoje em dia está na palma da mão. Muita informação Muita rápida, informação. o tempo todo. Então, os professores têm que também se adaptar a isso, né? Então, sempre busquei ter essa amizade, essa troca, né? Você nunca tive na ideia, assim, que eu era o cara, que eu era o detentor do conhecimento, nunca. Então, a gente sempre teve essa troca. E eu encontro eles aí hoje no mercado, no comércio, eles me chamam de professor, eles vêm me cumprimentar, é muito bacana isso. Eu encontro eles hoje, alguns deles hoje já são casados, já são pais, então é muito bacana. Aí eu converso com eles, a gente troca algumas experiências, né? Ele pergunta, né? Ô, professor, você é pai, não sei o quê. Então é muito importante, é bem bacana eles. Que legal, cara. Outra coisa também, Gilvan, quando você... que eu sei que você trabalhou de feirante, mas eu já cheguei a ver você com sua própria barraca e a gente pulou essa história aí. Eu queria saber dessa fase aí, de quando você trabalhou na feira. Então, quando eu estava dando aula também, surgiu a ideia da gente ter uma barraca de churros, né, na feira. Você era professor, Em feira? feirante. Conta a época um pouquinho do churros. Ó, foi aí... Por que churros? Por que que deu a ideia de você vender churros? Na verdade, foi minha mãe que comprou essa barraca com o irmão meu, o Gilney. E ali eu só dando aula, né? E aí ele pegou um outro serviço e queria abandonar a sociedade. Aí minha mãe convidou eu para fazer parte da sociedade junto. Aí eu comprei a parte dele e ficou nós dois aí com os shows da feira. E foi também uma época de muito aprendizado, né? Porque a gente percebe assim que hoje ser feirante também não é fácil, né? Não é fácil, né? E ainda assim, antes da pandemia, eu consegui vender a minha parte da sociedade, né? Porque depois da pandemia, a gente também percebe que a feira também sofreu bastante. Nossa, não é mais igual a feira. A gente tinha um fluxo de pessoa muito bom. Eu lembro que a nossa feira era gigantesca. Era um evento igual a feira, né? E depois da pandemia, ainda hoje, né? A gente tá sofrendo aí, o pessoal tá se Tomando aos pouquinhos. tomando aos poucos. Eu mesmo não sei nem quantos anos fazia que eu não ia na feira. Esses dias eu fui na feira, cara. Na verdade, eu nunca fui muito fã de ir na feira, mas é legal ir na feira, né? Você vê muita gente conhecida. Você vê muita gente conhecida, você consegue comprar muitos produtos sempre tops, frescos, da agricultura familiar aí, né? Então, é muito bom isso aí. E fomenta muito o mercado ali, viu? Às vezes a gente pensa assim, é só uma barraca, mas tem um giro. Porque é rápido, né? O que você lembra, você vende, você já recebe e você já consegue, na próxima semana, trazer novas mercadorias. Então, é um giro muito rápido da feira, né? Professor Gilvan, eu queria saber também, cara, comunidade, você faz parte de alguma comunidade, alguma igreja? Isso, eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje eu sou presbítero ali, né? Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a comunidade evangélica. Na verdade, meus pais, nós sempre fomos cristãos, né? Eu sempre fui criado na igreja.
E dali sempre, tanto que as pessoas falam, nossa, você tem facilidade de falar, não sei o quê, tudo isso foi desenvolvido lá. Você fazia ali na igreja. Lá você tem que fazer, ali. Então eu sempre fui líder de jovens, fui líder de departamentos ali. Então sempre na igreja nós temos eventos, né? Então nós temos que desenvolver isso aí, tem que ir E atrás. você coordena alguma coisinha ou outra ali, fala um pouquinho na frente, vai aprendendo. E, ó, eu fui 9 anos líder de jovens na nossa igreja, por 9 anos. Este ano que fui consagrado um tempo atrás a presbítero, né? E eu também estava na função de co-pastor, auxiliando o pastor ali, nosso pastor presidente. E ali eu saí da função de líder para auxiliar o pastor presidente, que eu tinha a função ali também de co-pastor. E aí ele afastou nesse período, né? De eleições. Aí me deixou um pouquinho afastado para me dedicar melhor, né, nesse período. Gilvan, também eu fiquei sabendo, né, que você é empreendedor hoje em dia de outro negócio. Sim. Conta essa experiência aí do... Então, ó, fui professor e aí começamos a empreender com os shows. Só que os shows não era o que eu queria. A gente sempre tinha um sonho ali de ter um comércio local, né, uma loja. E nós iniciamos ali, rapaz, essa história é bem bacana, que nós iniciamos a nossa loja em casa. Na verdade, o pessoal acha que para você começar um negócio, você tem que ter dinheiro, que você tem que ter muito dinheiro, né, para começar. É claro que é difícil, Não, mas... tem mais... Quando tem o dinheiro já fica mais rápido. Mas assim, mas você pula muita etapa, né, de aprendizado, porque você aprende muito, né. Então, eu lembro que deu a ideia de ter algum outro negócio quando eu vendi a máquina dos churros e eu queria reinvestir em alguma coisa, né. E eu lembro que eu peguei esse dinheiro e reinvesti numa primeira compra de roupas. Nós compramos e começamos a vender em casa. Em casa. Eu comecei também, a Ricardo Peças, vendendo peça em casa. Inclusive, os clientes iam lá em casa buscar. E hoje chegam uns aqui e falam, cara, você lembra quando eu ia lá na sua casa? E era 2 caixinhas de peças. Sim, eu até brinco com a minha esposa, porque às vezes, hoje, a gente trabalha muito com condicional, né? Levar a peça até a casa da cliente. E tinha vezes assim que nós levávamos a loja inteira, porque era pouca peças que tinha, então caberam a sacola. Mas tinha que ficar quieto. Falar, eu tá levando a minha loja inteira. Não falava? Eu brincava com você. Porque os nossos primeiros clientes, na verdade, eram os amigos, era o pessoal da igreja que a gente conhecia, né? Nós iniciamos. Então foram eles que deram a oportunidade ali. E graças a Deus, Deus foi abençoando. Aí isso daí foi ali do ano de 2018, 2019. Aí quando nós estávamos pensando, veio a pandemia, né? Abrir algo, aí nós continuamos, mantemos em casa. Ah, tá. E aí em 2021, dia 10 de julho de 2021, nós abrimos a Cabide de Moça, ali na Avenida Junqueira, lá no 140. A Cabide de Moça, como o nome já diz, parece que é uma loja voltada ao público feminino. Isso. Na verdade, nós pensamos assim, trazer algo diferente para Junquerópolis que nós não achávamos. Ah, o que é? Como o nosso público é mais evangélico, né? Nós éramos da igreja, minha esposa tinha muita dificuldade de encontrar peças modestas, né? Para ir nesses eventos, né? Nos cultos, na igreja. Tanto que eu lembro que ela fazia muita peça. Ela comprava tecido e levava em costureira. Então, quando nós abrimos a Cabide de Moça, nós viemos com essa proposta de trazer uma moda modesta, uma moda para vestir a mulher que vai para a igreja. Então a sua loja, ela é uma loja de investimento feminino, nichado mais para o público gospel. Assim, mas a gente foca mais na moda modesta, por quê? Porque essa moda hoje veste a empresária, veste a advogada, veste... Né? Tá, então você chama moda modesta. Isso, o nicho é modesto. Aquela blusinha decotada, ainda não vai ter lá, decotada. Não, tem algumas peças, assim, a gente fala, é uma loja feminina, né? Mas com o público mais modesto. Então, um blazerzinho. Aí sim, a gente trabalha muito. A nossa peça-chave da loja é vestido. Vestido. Vende muito, vestido. E aí nós fomos incorporando outras peças, né? Então hoje calcinha alfaiataria, você encontra camisa, blazer, né? Você encontra também calça jeans para você trabalhar dia a dia. Você encontra bermudas, né? Mas tudo assim, modesto, né? E você acha que, por enquanto, é bom manter só no público feminino ou você tem projeto de fazer temos projetos. Um gravata de homem aí, sei lá, um cabide de moço? Nós só precisamos de investidores. Mas temos projetos, sim. Graças a Deus a loja tem dado muito certo. Tanto que esse ano nós estamos se dedicando só para a loja, né? Eu disse para você que esse ano não está dando aula. Nós estamos dedicando somente para a loja. Hoje, eu e minha esposa, né, que estamos ali trabalhando, mas nós temos projetos aí futuros, sim. Gilvan, eu queria fazer uma pergunta para você, cara. É muito bom conversar com você.
sem falar de política, é muito bom saber da sua história, saber da sua trajetória, saber da sua fase de pai, de marido, do seu, né? Mas a gente veio aqui também, né, para falar um pouquinho só um pouquinho, porque esse papo aqui, pessoal, é para você conhecer o Gilvan, o ser humano Gilvan. Não é para falar de política, não é debate, não é propaganda, tá, pessoal? Mas a gente deixa 5 minutinhos mais ou menos por final, para ele contar uma pergunta que eu vou fazer agora. 2 coisas que eu quero saber de você. Primeiro, o que te fez interessar por política? Que é um negócio muito complicado, muitos conselhos, não entra não, é só ladrão, não sei o quê. E ouvindo tudo isso, o que o Gilvan teimoso, né? Como, né, as pessoas que nem a gente às vezes se envolve com política, porque é teimoso. Mas existe um desejo por trás. O que fez você se interessar por política? Assim como a educação, eu acredito que a política é um veículo de transformação social, né? Como eu sou professor, nós transformamos vida ali, porque através da educação, a pessoa ela consegue atingir níveis que talvez não conseguiria sozinho. Mas a política em si, ela veio num período muito difícil, que eu percebi que a política ela era importante para as pessoas. Foi quando meu menino, hoje ele tem 4 anos, mas com 1 ano e meio ele pegou uma pneumonia muito grave. E deu derrame pleural nos 2 pulmões dele com acúmulo de líquido. E como a médica dele era da cidade vizinha, ele foi internado ali. E ela foi bem clara para mim, ela disse assim, nós precisamos transferir o seu filho pro HR, né, imprudente, só que se eu for transferindo aqui, eu posso demorar até 2 dias, seu filho não suporta 2 dias. Aí ela disse, você tem alguém, né, algum veículo que você consiga essa transferência mais rápida? Aí rapidamente eu liguei aqui pro pessoal da nossa cidade, né, e ali eu vi que rapidamente ele atendeu. Eles atenderam, se preocuparam, e coisas que ali demoraria 2 horas, aqui, ou 2 dias lá, né, ela falou, aqui com 40 minutos nós conseguimos. Então eu percebi que quando tem pessoas que fazem uma política séria, pessoas comprometidas com o trabalho público, com o serviço público, isso acaba revertendo em bens, né, para a sociedade. E talvez se eu tivesse ali, ter que esperar esses 2 dias, meu filho certamente não, a médica disse, né, que ele não suportaria. Então, a política ela veio na minha vida num momento difícil, que eu percebi que se não existisse verdadeiramente uma política séria, pessoas comprometidas com a política, certamente nós tínhamos perdido o nosso menino. Caramba, cara. Gilvan, outra coisa também importante que eu tenho que fazer para todos os candidatos perguntar isso. É uma pergunta que vem de trás das câmeras, tá? Se eleito, o que o professor Gilvan, né? O que a população de Junqueirópolis pode esperar do professor Gilvan quando ele for eleito? Então, temos alguns projetos, né? Temos também muita vontade de fazer o bem para a população. Então, se eleito, principalmente, eu acho que nós precisamos trazer recursos para o nosso município, né? Nós temos uma administração boa, uma administração séria, mas nós percebemos também que é importante o papel do vereador em trazer recursos e investir no nosso município para que isso daí volte para a população. Sabe por quê? Porque eu percebo assim, nós que somos empresário, quando nós temos um negócio, nós fazemos o quê? Nós temos que trazer uma renda para esse negócio, né, um lucro, e aquele lucro ali, conforme ele vai se acumulando, nós temos que pensar em reinvestir já em algo, não é isso que Sim. Nós empresários pensamos? Claro. Agora, quando nós falamos de algo público, todo o dinheiro que entra não dá para ficar guardado, não dá para ficar retido. Esse dinheiro ele tem que ser revertido novamente para a população. Quando se trata de público, é quase impossível que esse dinheiro... Na verdade, às vezes nem sobra, mas quando sobra, tem que investir, né? Sim, tem que investir. Não adianta você ficar ali com a máquina pública parada sem trazer benefício para a sociedade. Então, temos que trazer recursos para o nosso município, buscar recursos. Se eleito, você vai lutar por recursos. Sim, temos caminhos já, né? A nossa igreja tem 2 deputados, um estadual e um federal. Temos totalmente acesso a eles, né? Temos conversas, livre acessos com eles. E cremos que também, através desses deputados, conheceremos outras pessoas também, né? E que Você busca muito essas redes de contato? Sim, temos caminhos, né? Alguns caminhos. E principalmente também voltado para a área da educação, né? O investimento ali cada vez já tem um papel muito importante na área da educação, da saúde. A educação de Junqueirópolis é um exemplo. 7,7 unidades. É um exemplo para o Brasil, a educação de Junqueirópolis. É um exemplo, né? E eu conversando com um amigo que morou na Europa,
ele fala assim que Junquerópolis tem, é um estilo europeu, porque na Europa, todo bairro tem posto de saúde, tem uma área, Caramba. tem ali uma escola, todo bairro. E a nossa cidade, todo bairro tem uma praça ali, né, um complexo, tem também ali uma escola, tem um atendimento público de saúde. E uma cidadezinha tão pequena, né? E ter tudo isso em cada bairro, né? E eu converso com ele, ele fala que Junquerópolis tem forte a identidade europeia, né? Pelo tudo que abrange, tudo que conquista, né? É claro que sabemos que temos muitas coisas para fazer. Sim. Temos, né? Não podemos ficar estabilizados aí, achar que tá bom, não. Se parar, né? Já Então, se para. eu venho aí com essa ideia de eu tô aqui para somar, vou para a administração pública, sem interesses pessoais, né? Porque quando trazemos para interesse pessoal, quem ganha é o pessoal, né? Então, é interesses públicos, voltado tudo para o público, melhoria cada vez mais da nossa população e aí em desenvolvimento de nossa cidade. Muito bom. Pessoal, se vocês gostaram aqui da conversa, do papo com o Gilvan, não se esqueçam, tá, pessoal? Esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube, mas é muito importante, vocês que já chegaram até aqui, que assistiu esse vídeo todo, é muito importante vocês compartilharem ele, vocês que estão torcendo, que estão fazendo de tudo, né, para que o Gilvan seja eleito e que tem simpatia por ele. É muito importante vocês compartilhar o link desse vídeo, ele vai estar no nosso YouTube e vocês precisam compartilhar para que mais pessoas conheçam a história do Gilvan. E se vocês têm curiosidade de conhecer a história do Gilvan, vocês têm que assistir no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, quando você estiver no YouTube, tiver terminado de assistir a história do Gilvan, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho de notificações. Porque se você não ativar aquele sininho de notificações, o YouTube não vai te entregar o próximo candidato, a próxima pessoa que vai ser entrevistado. Às vezes passa batido e você acaba perdendo o nosso conteúdo. Gilvan, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Eu sei que o tempo dos candidatos são todos corridos. Eu fico muito feliz quando vocês vêm aqui e dedicam esse tempo com a gente. E eu queria já contar para você que se você for eleito, você vai estar convidado. Primeiro, desejar boa sorte, tá? Obrigado. Que você volte aqui para conversar com a gente como candidato eleito, que a gente vai fazer uma série de entrevistas com candidatos eleitos. Então, boa sorte e que você retorne aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço a toda a equipe pelo convite. Foi muito bom estar com vocês aí, papeando um pouquinho.